Sexta-feira, 25 de agosto, veja os destaques desta edição. Governo federal anuncia uma nova meta fiscal para o Brasil. INCA estima mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata este ano. E Vasco e Flamengo se enfrentaram pela final do Campeonato Carioca Sub-20 no estádio Moça Bonita, em Bangu. O TV Uva Notícias começa agora. Você sabe o que é o Distritão? O projeto aprovado pela Comissão da Reforma Política prevê mudança no sistema para escolha de deputados federais, estaduais e vereadores. Entenda melhor essa possível mudança na reportagem de Letícia Matos. O Congresso estuda mudar o sistema para escolha de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. O sistema distritão leva em consideração o voto apenas em candidatos. Os mais votados são eleitos, independente do desempenho dos partidos. Muitos acreditam que o modelo traz problemas ainda maiores do que o sistema proporcional atualmente adotado no Brasil. O cientista político Márcio Salles acredita que essas mudanças só favorecem os partidos ricos e os candidatos mais conhecidos. A proposta do Distritão, ela não só contribui para aumentar a fragmentação partidária, por quê? Na medida em que o eleito ele é escolhido na lista dos mais votados, pouco importando o partido dele, então eu posso criar qualquer tipo de partido, não importa, e lançar um nome famoso, um astro da TV, um jogador de futebol muito famoso, enfim, qualquer famoso que consiga angariar muitos votos, pouco importa o partido, o tamanho do partido ou a estrutura do partido, ele poderá ser eleito. Então, nesse sentido, o sistema distritão, ele contribui, ele ajuda a aumentar a fragmentação partidária no Brasil, que já é enorme. Os países de primeiro mundo não adotam a política do distritão, que atualmente vigora apenas no Afeganistão, na Jordânia e em alguns países insulares, e é muito criticado por especialistas e por parte da classe política brasileira. O vereador Tarcísio Mota e o deputado estadual Marcelo Freixo também acreditam que o distritão não é a reforma política que o Brasil precisa. Se hoje você não está satisfeito com o sistema eleitoral, o que vai ser votado aqui piora esse sistema, torna menos representativo. O distritão, sem dúvida alguma, é feito para fazer com que esses caras, uma parte grande que responde corrupção, possa se reeleger mais facilmente se utilizando de poder econômico e de influência. É essa a questão central. Por isso o distritão é tão ruim. Não renova, não possibilita que mulheres, população LGBT, juventude possa se eleger. Não garante um processo democrático. Eu acho que tem dois grandes problemas no distritão. O primeiro deles é que ele impede a lógica do debate de ideias e torna mais personalista a política. Então, no momento em que você apaga o sentido dos partidos políticos, você torna a lógica muito mais no voto na pessoa. Esse é o segundo grande problema do distritão. Ele é uma forma de favorecer aqueles que já estão no parlamento. Ou seja, o que a população hoje quer? Mudança, renovação. O distritão fará o quê? Ele favorecerá aqueles que já estão eleitos, que têm mais exposição na mídia, aquelas pessoas terão mais condições de ter mais votos. Logo, o distritão se apresenta como mudança, mas na verdade ele é uma estratégia para manter tudo como está. A proposta está em discussão desde 2015 e voltou a ser debatida na última terça-feira. Porém, acabou sendo adiada por tempo indeterminado. Para o deputado federal Alessandro Molon, a proposta enfraquece os partidos políticos. O distritão é a proposta de substituir o atual modelo proporcional por um modelo majoritário. Ele dificultará a renovação do parlamento. É o que a sociedade brasileira mais quer nesse momento. Terão vantagem os candidatos mais conhecidos e com mais dinheiro, dificultando-se a chegada de pessoas do povo a essa casa, a casa que deve ser do povo. O distritão vai enfraquecer ainda mais os partidos políticos. Em vez de 20, 30 partidos, teremos aqui 513 partidos.
Ainda nesta semana, o governo federal anunciou uma mudança na meta fiscal para os anos de 2017 e 2018. Anteriormente, a previsão tinha sido menor do que a nova lançada, agravando o fraco desempenho da economia. Entenda como vai ficar o déficit na reportagem de Karine Santos. A revisão da nova meta fiscal prevê um déficit orçamentário de 159 bilhões de reais, um prejuízo de 20 bilhões a mais do que a antiga estimativa. Isto é, um aumento da meta prevista para déficit do resultado primário de 2017. No entanto, o que essa nova meta de déficit pode representar na prática? Imagine o seu orçamento doméstico. De um lado, coloque todos os seus gastos, do outro, coloque o seu salário. Agora, comparando os dois lados, seu salário dá conta de todo o orçamento? Se sim, suas contas provavelmente estão em dia. Se não, cuidado, seu orçamento pode estar com o mesmo sintoma do governo brasileiro, endividado. A meta fiscal é a previsão que o governo faz da diferença entre as receitas e as despesas que ele vai ter antes do pagamento da dívida externa. Mais ou menos quando a gente vai ao banco acontece a mesma coisa. Se você tem um risco maior, o empréstimo se torna mais caro para você. Desde 2014, o resultado primário tem sido deficitário, o que contribui para que hoje a dívida pública seja uma das maiores da história brasileira, equivalente a 73,1% do PIB. Isso pode afetar na nossa dívida pública da seguinte maneira: toda vez que o governo faz uma previsão e não consegue atingir essa previsão, o que acontece é que ele tem um descrédito nas suas previsões, ou seja, os próximos empréstimos provavelmente se tornarão mais caros. Nossa taxa de juros tende a aumentar. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer o nosso dever de casa, arcando com todas as nossas despesas através do dinheiro arrecadado pelos tributos. A perspectiva de agravamento da dívida pública pode não só provocar mudanças na economia, como também na esfera política. É uma série de cortes propostos onde os trabalhadores, os mais pobres e a classe média que já está sufocada paga o preço dessa tal economia. Na prática, isso significa o seguinte: a equipe econômica do governo Temer está pedindo autorização para o Congresso para que eles possam gastar mais e se endividar mais. E quem vai pagar essa conta, com certeza, é a maioria do povo brasileiro lá na frente. Saúde é coisa séria, mas o público masculino deixa a desejar quando o assunto é prevenção. Mesmo com tantas campanhas, ainda há muito preconceito em relação aos exames. Assunto ainda sensível. O câncer de próstata é a versão da doença mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Segundo um alerta divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, somente para este ano, são estimados 61.200 novos casos da doença no Brasil. Apesar desses dados, as chances de cura são favoráveis se diagnosticado precocemente. Buscando conscientizar sobre a importância da prevenção, o Datafolha realizou uma pesquisa para tratar do assunto. Identificou o machismo e a vergonha na hora de fazer o exame como pontos que impedem o brasileiro de cuidar da saúde. O porteiro Carlos Antônio admite que não vai com frequência ao urologista, apesar de, como a maioria dos homens da pesquisa, entender a importância do exame. Frequência eu não vou não, mas tem que ir sim, que eu sei que isso aí é de todos, né? Você cuidar da saúde, isso é uma coisa muito importante, entendeu? O número de homens como Carlos Antônio é alto. A pesquisa do Datafolha revela que, apesar dos 76% que identificaram o toque retal como exame importante para o diagnóstico da doença, cerca de 48% dos entrevistados acreditam que o machismo é o principal motivo para que os homens não façam o exame. Além disso, outros 21% disseram que não consideraram o procedimento coisa de homem, e 12% apontaram a vergonha e o constrangimento como impeditivo. Para o doutor Alberto Canalini, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, o diagnóstico precoce do câncer de próstata é essencial. O câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, ele é mais fácil de ser tratado e tem maiores chances de cura. Hoje, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que o primeiro exame de próstata seja feito a partir dos 50 anos de idade. O que é ser do grupo de risco? É quando você tem uma história familiar muito forte de câncer de próstata, um irmão mais velho que teve, o pai que já teve, o avô também que já teve. Então, significa que você tem uma carga genética que facilita o aparecimento desse câncer. O segundo fator de risco é ser afrodescendente e o terceiro fator de risco é ser
obeso, com índice de massa corporal acima de 35. Pelo menos uma vez ao ano você deve procurar o urologista para fazer a sua avaliação. A partir do primeiro resultado que você tiver, tanto do toque retal quanto da dosagem do PSA no sangue, é que vai ser estabelecida pelo teu médico a periodicidade com a qual você deve procurar o urologista. A psicanalista Luciana Marques conta que a conscientização da população é importante para promover a prevenção desse câncer e porque o exame simples e indolor ainda é visto como incômodo para a autoestima dos homens. A questão do interdito, a questão da moral, a questão da internalização dessas leis, dessas proibições em relação à sexualidade, acabam gerando o problema que hoje nós enfrentamos. Eu acredito que o exame, o preventivo A, afete a masculinidade, afete a autoestima e por isso eles não fazem, e daí a alta incidência de câncer. Tem um tabu aí envolvido, por conta de ser uma zona erógena para todos, né? E por conta da moral, do discurso moral que temos em relação a isso. Tem algo a ver com ser menos homem, talvez, na fantasia dos homens. Se você tem um carro, você tem o hábito de levar o teu carro para fazer revisão, se você vai no posto de gasolina para abastecer, mas vê também a pressão do pneu, vê também o nível do óleo, por que não fazer a mesma coisa com o seu corpo? Lembre-se que quanto mais cedo o câncer de próstata for diagnosticado, maiores são as chances de cura. O Jornal Extra, em parceria com a Universidade Veiga de Almeida, organizou na última quinta-feira o evento Extra Connect, que reuniu jovens empreendedores que estão em alta para discutir as tendências do mercado. Confira como foi na reportagem de Thalita Gentil. A Universidade Veiga de Almeida e o Jornal Extra prepararam para os seus alunos e leitores um evento especial. Com o tema Novas Profissões, o bate-papo trouxe as últimas tendências do mercado de trabalho, as carreiras que estão em alta e novas tecnologias. E para isso, convidou jovens empreendedores que conquistam cada vez mais o público. Um grande exemplo disso é a youtuber Júlia Tolesano, mais conhecida como Jude, que em 2 anos acumulou mais de 1 milhão de inscritos e foi eleita pela Forbes uma das principais influenciadoras digitais do Brasil, dentre os jovens bem-sucedidos com menos de 30 anos. Rola um glamour em volta do YouTube e é realmente uma profissão muito envolvente. Você faz uns vídeos falando o que você quiser e aí tem as pessoas que gostam de você pelo que você é, né, teoricamente. E aí depois você ganha dinheiro com isso. O evento contou também com a presença de Afonso Solano, autor da série de livros best-seller Espadachim de Carvão, coordenador do gênero fantasia da editora Leia, colunista do site Omelete e co-criador do podcast Matando Robôs Gigantes, que deu dicas para quem quiser seguir a carreira literária. Muita leitura, muita prática. Quem quer escrever tem que escrever todo dia. Não tem essa história, não só posso escrever fim de semana. No mínimo, meia horinha por dia você tem. Praticar com contos é a minha sugestão também. Ao invés de você já querer escrever o seu grande romance que vai mudar tudo, escreva contos, escreva pequenos ensaios que vão fazer com que você se conheça melhor enquanto escritor, enquanto escritora. Algumas das dicas que eu dou. Além disso, teve a presença ilustre de Erika Tabaknix, que atualmente é gerente da LinkedIn da América Latina, que revela como a plataforma ajuda na carreira de jovens e adultos. Então é o jeito mais próximo e mais fácil e rápido de adicionar os novos contatos, que são essenciais aí na busca de um emprego, uma recolocação profissional, ou na hora de empreender, abrir uma empresa. E para finalizar, rolou um show com a banda Sal na Veia, que tem como inspiração o rock internacional. Nada como ouvir dicas e conselhos de quem está fazendo sucesso trabalhando com o que ama. E para os cariocas que querem conhecer ou visitar os pontos turísticos e outras atrações da cidade maravilhosa, a 16ª edição do projeto Carioquinha já está no ar. Confira as vantagens dessa iniciativa na reportagem de Roberta Ferreira. Os principais cartões postais da cidade do Rio chamam a atenção dentro e fora do Brasil. É até difícil de acreditar que existem cariocas que nunca foram a esses pontos turísticos, tão famosos e conhecidos mundo afora. Mas eles existem e não são poucos. Não conheço porque assim, os preços não são cariocas. Se fosse carioca eu estaria lá, daria para rolar, mas o bolso não permite, então o valor não é carioca, então por isso eu não conheço. Eu acho muito bonito, muito interessante, mas na verdade acho falta de interesse mesmo.
É falta de marcar um dia, marcar uma data. Um dos motivos para eu ainda não ter visitado, gostaria muito, mas assim, eu acho que pesa bastante para o pessoal, principalmente da minha idade também, a questão de ter que estar pagando. Pensando nisso, o Carioquinha 2017 utiliza o tema Você Merece Essa Moral para levantar a autoestima dos brasileiros. Para isso, lançaram a 16ª edição, que oferece descontos em atrações da cidade até dia 31 de outubro. Ao todo, são disponíveis 150 serviços e atrações turísticas com descontos de até 100%. Marta Mendes, coordenadora do projeto, conta de onde surgiu a ideia. A gente já tá na 16ª edição do projeto, e ele surgiu com o propósito de fazer com que os cariocas conheçam melhor o Rio de Janeiro e, com isso, passem a ser agentes divulgadores do Rio de Janeiro. Percebeu que existia certa resistência e até mesmo desconhecimento por parte do carioca daquela atração. Dentre os ilustres participantes, temos um dos mais conhecidos passeios da cidade, a subida até o Cristo Redentor, o ponto turístico mais popular no Rio. O porta-voz do consórcio, Paineiras Corcovado, fala sobre a expectativa de novos visitantes. Nós aqui da Paineiras Corcovado é o primeiro ano que aderimos ao projeto Carioquinha. Nós temos uma grande expectativa. Somente aproximadamente 10% das pessoas que visitam o Cristo Redentor através da Paineiras são cariocas, e a gente estima realmente que esse número possa subir a 20% até 25% do total de visitantes com essa campanha. A Saveiros Tour oferece passeios pela Baía de Guanabara, e Eduardo Abrizo, proprietário, comenta sobre as vantagens de ser participante do projeto. O projeto Carioquinha, a gente aderiu para incentivar o público daqui do Rio de Janeiro a fazer o passeio de barco, aproveitando que é a baixa temporada. Muitas coisas que às vezes são precinho um pouco salgado, né, que é o preço para o turista, para a gente ficar um pouquinho mais acessível. A promoção é válida para os nascidos e moradores do Rio de Janeiro. E para participar é muito fácil. Basta levar a carteira de identidade e um comprovante de residência às bilheterias participantes e aproveitar o passeio. Vocês votaram e a gente atendeu. O Clássico dos Milhões agitou a final do Campeonato Carioca Sub-20 na última quarta-feira. O estádio Moça Bonita, em Bangu, foi palco da disputa acirrada entre Flamengo e Vasco. Confira com o nosso repórter Diego Pedroso o resultado da partida que definiu nas penalidades o campeão estadual Sub-20 de 2017. Muita rivalidade envolveu a final do Campeonato Carioca na categoria Sub-20. O Vasco venceu o primeiro jogo por 2-1 e, por isso, jogava pelo empate para ser campeão. Já os rubro-negros precisavam vencer por 2 gols de diferença para levarem a taça definitivamente e sem as penalidades. O Vasco da Gama entrou em campo como campeão dos 2 turnos do campeonato estadual. Por outro lado, o Flamengo era o detentor da melhor campanha na competição. Estes são alguns dos ingredientes desse Clássico dos Milhões decisivo pela categoria Sub-20. Os rubro-negros abriram o placar na marca dos 20 minutos da segunda etapa, com o atacante Lincoln. A vitória por 1-0 não foi o suficiente para o Urubu levar o título, e a final foi decidida nos pênaltis. Assim como a Taça Guanabara e a Taça Rio, a Taça de Campeão Carioca também vai ficar em São Januário. Enquanto o capitão do Flamengo, Lucas Silva, lamentou o vice-campeonato, o capitão vascaíno Alan Cardoso exaltou a conquista sobre o rival. Futebol não tem como explicar. A gente foi superior o tempo todo ao time do Vasco, respeitando eles, mas futebol é isso daí. Pênalti é a loteria. Cara, eu acho que isso é mérito do nosso trabalho, mérito do nosso treinador, da nossa diretoria pela competência e a confiança que a gente tem um no outro. Quem também enalteceu a conquista foi o treinador Marcos Alexandre, que considera justo o título Cruz Maltino. 3 títulos num ano só, respeitando a equipe do Flamengo, mas não podia, o título não podia ficar em outras mãos que não fosse a nossa. O Vasco da Gama, que já havia ganhado a Taça Guanabara e a Taça Rio, agora pode se considerar campeão Sub-20 do Rio de Janeiro.
E nesse clima de comemoração, o TV Uva Notícias se despede. Não deixe de votar na reportagem que você quer assistir na semana que vem. A enquete se encontra lá no Facebook. Visite também o nosso site uva.br/TVUva. Até a próxima.